Olá, senhores. Eu sou o professor Bruno Barcelos. Estamos juntos mais uma vez, fazendo esse vídeo de revisão a respeito de vigilância epidemiológica, abordando então a terceira apostila do Medcurso. Bom, nesse vídeo nós vamos abordar alguns conceitos fundamentais que costumam ser cobrados nas provas de residência. Tá? Temos que ter em mente que o que é mais cobrado sobre esse assunto, sem dúvida nenhuma, é a lista com as doenças, as situações de notificação compulsória. Mas antes de chegar a ela, nós temos que ter em mente alguns conceitos básicos, a começar pelo próprio conceito de vigilância epidemiológica. Né? Esse conceito que foi retirado da Lei 8.080 de 1990, a lei bastante conhecida de todos nós, e que ela trata, além da vigilância epidemiológica, também sobre vigilância sanitária e saúde do trabalhador. E muitas vezes nas provas, esses conceitos acabam sendo misturados e confundindo você que está fazendo a prova. Então vamos lá. Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Tá? Então, o que nós temos que ter em mente é que vigilância epidemiológica ela tem como objetivo fornecer orientação técnico-científica para o controle de doenças. Muito bem? Bom, vamos seguir em frente então a falar um pouquinho sobre o histórico da vigilância epidemiológica no país. Tá? O primeiro grande marco de vigilância epidemiológica data da campanha de erradicação da varíola entre 66 e 1973. Tá? Essa é o primeiro marco porque pela primeira vez o sistema de saúde ele faz uma campanha de vacinação em massa da população com vigilância epidemiológica, ou seja, observando os casos suspeitos ou os casos confirmados da doença na região. Então, o primeiro grande marco data dessa campanha de erradicação da varíola. Tá? Em 69, pela primeira vez, é organizado um sistema de notificação semanal de doenças selecionadas, aquelas doenças mais relevantes na ocasião. Então, é feita uma lista, né, um molde do que nós temos hoje, e essa lista ela passa a ser organizada, né, coordenada pelas secretarias estaduais de saúde. Então, a primeira vez que aparece uma lista com doenças que devam ser notificadas. Tá? Em vigência da 5ª Conferência Nacional de Saúde, em 75, pela primeira vez é criado um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o SNVE. Esse sistema ele incorpora o conjunto de doenças transmissíveis de maior relevância sanitária e cria uma lista agora de caráter nacional. Então, pela primeira vez, nós temos uma lista nacional de doenças de notificação. E a notificação passa, nesse momento, a ser um fato obrigatório, um feito obrigatório. Tá? Então, todas as doenças que constam nessa lista nacional devem ser notificadas obrigatoriamente. Bom, em 77, o Ministério da Saúde ele lança pela primeira vez um guia de vigilância epidemiológica, sua primeira edição. Só para a gente poder ter uma noção do tamanho desse livro, né, dessa publicação, a sua segunda edição, de 86, ela constava apenas 10 doenças e agravos. Era um livro pequeno, que tinha cerca de 138 páginas apenas. A sua última edição, a edição de 2010, a 7ª edição, ela já consta de mais de 39 doenças e agravos. É um livro de mais de 800 páginas e é o livro que vai servir de base para a gente poder prestar essas questões de concurso público. Tá? Então, um guia de vigilância epidemiológica da edição de 2010, a 7ª edição, esse que nós vamos nos basear tanto na aula quanto para fazer a prova. Bom, em 2003, um decreto ele acaba produzindo, né, criando a Secretaria de Vigilância em Saúde, SVS. Essa secretaria que vai agregar todas as ações de prevenção e controle de doenças, né, e vai definir normas e procedimentos técnicos e diretrizes operacionais. Ela vai ajudar a assessorar as secretarias estaduais e as secretarias municipais de saúde. Tá? Bom,
qual é a função da vigilância epidemiológica? Quais são os pontos-chave que a vigilância tem o dever de cumprir? Então, a função dela é de fornecer orientação técnica permanente aos profissionais de saúde para a decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. Então, gente, o que a vigilância epidemiológica faz é mostrar como fazer, mas ela não vai ser ela, a vigilância epidemiológica, que vai executar essas ações. Então, ela vai mostrar para as secretarias estaduais e municipais como realizar essa vigilância. Tá? Então, fornecer orientação técnica para os profissionais de saúde. Vão caber a eles, né, decidir de como lidar com as situações. Bom, então, são funções ali. Tem 7 funções bem estabelecidas da vigilância epidemiológica. A primeira delas, a coleta de dados. Nós sabemos que para a vigilância epidemiológica poder funcionar, ela tem que ter uma fonte de dados sempre a alimentando. Tá? Então, coleta de dados, processamento dos dados coletados, a análise e interpretação desses dados, a recomendação de medidas de prevenção e controle apropriada. Então, talvez seja o ponto fundamental da vigilância epidemiológica, esse item 4. Mas também a promoção das ações de prevenção e controle indicadas, a avaliação da eficácia e efetividade dessas medidas e a divulgação de informações pertinentes, tá, para todo o sistema de saúde. Então, a vigilância epidemiológica tem essas funções básicas aí. Tá? Bom, dando continuidade, então, é competência de quem? Né? Quem que deve fazer o que em se tratando de vigilância epidemiológica? Então, como tudo no Sistema Único de Saúde, vai caber ao nível municipal executar as ações. Né? Então, as ações executivas vão caber aos municípios, enquanto que o nível federal e estadual, eles têm um caráter muito mais estratégico, de coordenação da vigilância epidemiológica. Muito bem? Bom, vamos em frente, então, falando sobre agora a coleta de dados, né, e de informações. Bom, a vigilância ela depende da disponibilidade de dados para subsidiar as suas ações. A coleta de dados ela ocorre em todos os níveis do sistema de saúde. Então, a vigilância epidemiológica ela trabalha com um lema muito importante que costuma aparecer nas provas para a gente. A informação para a ação. Então, ela tem que coletar muito bem os dados para poder ter uma fonte de análise de dados para poder desempenhar a sua função de orientação técnica. Bom, e como é que ela pode, então, coletar esses dados? Que dados são esses que nós vamos estar coletando? Então, são diversos esses dados. Né? Nós podemos ter dados demográficos, ambientais, né, e socioeconômicos, as taxas, né, os coeficientes, nós temos aí os índices, dados de morbidade, então dados simplesmente de adoecimento de indivíduos, dados de mortalidade, então as taxas de mortalidade por determinada situação, e as notificações de emergência de saúde pública, surtos e epidemia. Talvez as notificações sejam o item mais importante de fonte de dados para a vigilância epidemiológica. Daí a necessidade de nós estudarmos a notificação. Tá? Então, o que vem a ser notificação? Notificação, na verdade, ela vai funcionar como o caso de algumas doenças. Algumas doenças elas assumem tamanha importância em saúde pública que cada caso que ocorre no país, ele é necessário ser comunicado ao sistema público de saúde. Então, notificação nada mais é do que a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária, por profissionais de saúde ou qualquer cidadão. Então, um ponto importante, costuma aparecer também muito em concurso isso. Né? Quem é que deve notificar? O profissional de saúde tem obrigação profissional de notificar, mas o cidadão também pode notificar, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Tá bom? Então, a principal fonte de dados da vigilância epidemiológica é o sistema de notificação. Bom, e para fazer parte, então, de uma lista de notificação,
quais são os parâmetros, as propriedades que uma doença deve ter para ela poder ser incluída em uma lista de doenças e agravos. Então, nós temos ali 6 critérios que juntos criam a importância, geram a importância fundamental para que uma doença seja incluída na lista de notificação. São eles a magnitude, o potencial de disseminação, transcendência e vulnerabilidade, a emergência de saúde pública, né, das epidemias, surtos e agravos inusitados, e os compromissos internacionais. Então, pelo menos um desses critérios, né, ele deve ser parâmetro para colocar uma doença na lista de notificação compulsória. Tá? A doença não precisa ter todos esses parâmetros simultaneamente, mas pelo menos um ela tem que ter para poder fazer parte da lista de notificação. Tá? Vamos pegar cada um desses parâmetros aí e vamos estudá-lo para saber o significado deles. Muitas vezes, nos concursos de residência, caem definições de cada um desses parâmetros e que podem causar algum tipo de confundimento. Então, vamos analisá-los um a um. Primeiro deles, vamos falar sobre magnitude. Magnitude é aplicável a doenças de elevada frequência, tá? Que afetam grandes contingentes populacionais e que se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos. Ou seja, magnitude está falando em quantidade, gente, quantidade de doença que nós temos em determinada região. Então, magnitude está falando do tamanho do problema. Tá? Então, quantidade, a taxa de incidência é a magnitude. Enquanto que potencial de disseminação se refere ao elevado poder de transmissão da doença. Potencial de disseminação diz respeito à transmissão da doença, através de vetores ou outras fontes de infecção, colocando sob risco a saúde coletiva. Tá? Então, um terceiro conceito que muitas vezes aparece e pode confundir, principalmente com o conceito de magnitude, é o conceito de transcendência. Transcendência, ela expressa-se por características subsidiárias, que conferem relevância especial à doença ou agravo. Então, quando nós estamos tratando de transcendência, nós temos que levar em conta 3 fatores: a severidade da doença, a relevância social e a relevância econômica da doença para todo o governo e para a população. Então, ao se falar de transcendência, nós estamos nos referindo à relevância da doença. Então, transcendência, ela diz respeito à importância do problema. Enquanto que magnitude fala do tamanho do problema, a transcendência fala a respeito da importância do problema para a saúde. Finalmente, nós temos a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença, propiciando a atuação dos serviços de saúde. Ou seja, vulnerabilidade diz respeito à capacidade do sistema de saúde de contornar aquela situação, né? De lidar com aquela situação e tratar os indivíduos que vão ficar doentes ou prevenir a doença daquela região. Tá? Então, vulnerabilidade, disponibilidade de instrumentos para prevenção e controle da doença. Bom, se falando de emergência de saúde pública, epidemias, surtos e agravos inusitados. Então, o que vem a ser isso? São situações que impõem notificação imediata de todos os eventos de saúde que impliquem em risco de disseminação da doença, com o objetivo de delimitar a área de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar medidas de controle aplicáveis. Tá? Então, nesse caso aqui, surgem então as nossas listas, né? Listas de notificação compulsória nacionais e estaduais. Nós já vamos ver. Tudo bem? E, finalmente, então, nós temos aqui que todas as suspeitas devem ser notificadas, né? De todas as doenças e agravos que constam nessas listas. E, finalmente, nós temos que os compromissos internacionais. Ou seja, são o cumprimento de metas continentais ou mundiais de controle, eliminação e de erradicação de doenças previstas em acordos firmados pelo governo brasileiro com organismos internacionais. Então, se tratando de compromissos internacionais, vem à mente o Regulamento Sanitário Internacional. Depois de quase
30 anos sem trabalhar com o Regulamento Sanitário Internacional, ele foi atualizado em sua edição de 2005, que passou a vigorar, né, efetivamente em meados de 2007. Então, o compromisso internacional é o cumprimento dessas metas, que são firmadas, seja de forma intracontinental ou intercontinental. Tá? Então, todos os eventos considerados de emergência de saúde pública de importância internacional, eles devem ser notificados também. Muito bem? Bom, vamos dar prosseguimento então e falar um pouquinho sobre o Regulamento Sanitário Internacional. E como eu acabei de mencionar, ele data de 2005, mas passa a vigorar em meados de 2007. Bom, até 2007, durante quase 30 anos, apenas 3 doenças eram consideradas de notificação internacional. Era a cólera, febre amarela e a peste. A partir de 2007, quando passa a vigorar a RSI de 2005, as doenças elas são submetidas a um algoritmo específico, né, que vão dizer, no final das contas, se a doença merece ou não ser notificada ao sistema público de saúde. Então, vamos dar uma olhadinha nesse algoritmo para a gente poder entender. É um algoritmo que tem alguns quadros deles aqui, dizendo as situações específicas. E depois ele acaba convergindo para uma série de perguntas que vão considerar a relevância desse problema em saúde pública. Mas o que chama a atenção é que, a partir de 2007, aquelas 3 doenças, né, que eram consideradas de notificação internacional obrigatórias, a peste, febre amarela e a cólera, elas somem na resolução internacional. E outras medidas aparecem, que é o que consta aqui nesse primeiro quadro, ali na esquerda. Então, nós temos que algumas doenças elas continuam sendo de notificação obrigatória e imediata, independente delas passarem ou não pelo algoritmo. Elas diretamente já devem ser notificadas. Então, são elas aqui, a suspeita ou confirmação de varíola, doença erradicada no mundo, poliomielite por vírus selvagem, que ainda é endêmico em algumas regiões, alguns países africanos, influenza humana por novo subtipo viral e a SARS, né, a síndrome da angústia respiratória, essas 4 situações elas devem ser diretamente notificadas à Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, não são mais aquelas 3, passaram a ser outras 4 doenças de notificação obrigatória. Todas as demais, inclusive febre amarela, peste e cólera, elas têm que passar por esse algoritmo para se saber se elas vão merecer ou não a notificação. Tá? Vamos olhar aqui a parte inferior desse algoritmo, que ele vai estar perguntando o impacto desse evento sobre a saúde pública, se esse impacto ele é grave ou não grave, né? Se esse evento é incomum ou inesperado, né? Se há risco significativo de propagação internacional. Então, essas são perguntas que fazem parte do algoritmo. Tudo bem? Então, mesmo febre amarela, peste e cólera, elas têm que passar por esse algoritmo de avaliação antes de serem consideradas doenças de notificação internacional. Bom, notificação ainda. Então, vamos ver algumas considerações a respeito da notificação. Então, todo cidadão ele possui uma responsabilidade formal, ou seja, tem o dever de notificar, principalmente se esse cidadão for um prestador de serviço de saúde. Então, se ele for médico, enfermeiro, odontólogo, esses indivíduos eles têm a obrigação profissional de notificar também. Tá? Então, deve-se notificar a simples suspeita da doença ou evento. Então, não deve-se aguardar a confirmação, a simples suspeita já é motivo de notificação. E a notificação tem que ser sigilosa. Né? Só pode ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em caso de risco para a comunidade, respeitando-se o direito do anonimato dos cidadãos. Tá? E o envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ocorrer mesmo na ausência de casos. Então, a vigilância ela tem que ficar tão atenta à ocorrência desses eventos e ela tem que saber que todos os seus sistemas de saúde estão funcionando, estão alertas para a ocorrência
desses agravos, que mesmo não tendo doença ocorrida em determinada região, em determinado tempo, o serviço de vigilância sanitária ele tem que tomar conhecimento. Então existe um processo chamado de notificação negativa, ou seja, tem que se notificar mesmo a ausência dos casos. Isso para mostrar para o sistema de vigilância que todos estão em alerta em busca dessas doenças que constam na lista de notificação compulsória. Tudo bem? Bom, falando de lista de notificação de doenças compulsórias, nós temos que nos referir à Portaria 104 de 2011. Essa é a portaria vigente que traz todas as listas, as 3 listas de notificação compulsória. Bom, essa portaria ela define algumas terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o Regulamento Internacional de 2005, em se tratando de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória. Então, ela vai estar definindo alguns termos que são utilizados hoje em dia. Vamos ver a definição de alguns termos que pode aparecer também nos concursos para a gente. O primeiro deles é o conceito de doença. Doença significa uma enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. Então, doença é uma enfermidade ou estado clínico. Enquanto que agravo significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de droga, lesão ou auto ou hetero infligidas. Ou seja, em se tratando de doença, existe um agente etiológico. O agravo não necessariamente vai ter um agente etiológico. E, finalmente, nós temos o terceiro conceito, que é o conceito de evento, que significa a manifestação de doença ou ocorrência que apresente potencial para causar doença. Tá? Então, esses 3 conceitos básicos também são definidos pela Portaria 104. Bom, ela continua ainda definindo algumas outras coisas, como, por exemplo, o que vem a ser emergência de saúde pública de importância internacional, a ESPIN. Então, são eventos que apresentem riscos de propagação ou disseminação de doenças para mais de uma unidade federativa, ou seja, mais de um estado nacional, com priorização das doenças de notificação imediata e outros eventos de saúde pública, independentemente da natureza ou origem, depois da avaliação de risco e que possa necessitar de resposta nacional imediata. Então, a portaria ela define a lista de doenças compulsórias pensando nisso aí, em emergência de saúde pública de importância nacional. Muito bem? E o quinto elemento, que é definido por essa portaria 104, é a emergência de saúde pública de importância internacional, a ESPII. Então, são eventos extraordinários que constituem risco de saúde pública de outros países por meio da propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta internacional coordenada. Então, é com base nesta medida, nas emergências de saúde pública internacional, que o Regulamento Sanitário Internacional de 2005 faz o seu algoritmo específico. Muito bem? Então, vamos ver alguns pontos importantes agora. Perguntas chaves que você deve estar se fazendo. Primeiro, a quem se deve notificar? A quem devemos notificar? Então, o artigo 3º dessa mesma portaria, ele diz o seguinte, que as doenças e eventos constantes no anexo 1 consta a lista de notificação compulsória. Então, dessa portaria, devem ser notificados e registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, obedecendo às normas e rotinas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Então, em toda a rede de saúde, seja ela pública, privada e filantrópica, ela deve notificar a ocorrência de algum agravo, doença, algum agravo. Muito bem? Bom, vamos dar continuidade. Em quanto tempo notificar? Então, qual é o tempo que nós temos para notificar? Então, o artigo 4º dessa portaria diz o seguinte,
as doenças, agravos e eventos constantes no anexo 2 dessa portaria, anexo 2 constam a lista de notificação compulsória imediata. Tá? Então, elas devem ser notificadas às secretarias estaduais e municipais de saúde em, no máximo, 24 horas a partir da suspeita inicial. E as secretarias estaduais e municipais também deverão informar imediatamente ao Ministério da Saúde, ao Sistema de Vigilância em Saúde. Tá? Então, essa notificação ela vai poder acontecer por telefone, por e-mail, por fax, né, qualquer órgão rápido, né, instrumento rápido de notificação. Muito bem? Então, o anexo 2, perdão, que consta a lista de notificação compulsória imediata, o prazo máximo é de 24 horas. Bom, e a lista do anexo 1? Então, consta lá no parágrafo 5, os casos suspeitos ou confirmados da lista de notificação compulsória, que é o anexo 1 dessa portaria, devem ser registrados no SINAM no prazo máximo de 7 dias, a partir da data de notificação. Tá? Então, no caso das listas de notificação compulsória, o anexo 1, o prazo máximo é de 7 dias, enquanto a notificação imediata de 24 horas. Bom, o artigo 7º fala a respeito de quem deve notificar. Então, é responsabilidade de quem notificar. Nós já vimos que todo cidadão, principalmente os profissionais de saúde, deve notificar. Então, diz assim, a notificação compulsória ela é obrigatória a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros, no exercício da profissão. Tá? Então, todo mundo, todos os profissionais de saúde devem notificar. Todos os profissionais de saúde devem notificar. Mas não só os profissionais de saúde. Esses têm obrigações profissionais, mas também todo cidadão tem o dever civil de notificar uma doença. Tá? Obviamente, o profissional de saúde que está mais habilitado, ele deve notificar com mais vigor, tá? Com mais procedência. Bom, e a lista? A lista nacional, ela pode mudar? Então, consta lá no artigo 9º dessa portaria 104. É vedado aos gestores estaduais e municipais do Sistema Único a exclusão de doenças, tá? Agravos e eventos, constantes nos anexos dessa portaria. Então, não pode tirar nenhuma doença da lista nacional. Entretanto, o artigo 10º diz o seguinte, facultada a elaboração de listas estaduais ou municipais de notificação no âmbito de sua competência e de acordo com o perfil epidemiológico local. Ou seja, pode-se aumentar a lista, mas não pode reduzir a lista nacional. Bom, vamos continuar então. Os sistemas de informações, né, que existem, na qual o sistema de vigilância sanitária está atrelado. Quais são? Então, existe o sistema de informação de agravos de notificação, o SINAM. Existe o sistema de informação de mortalidade, o SIM. Né? O sistema de informação sobre nascidos vivos, o SINASC. Né? O sistema de informações hospitalares, o SIH do SUS, Sistema de Informações Ambulatoriais, o SIA, Sistema de Informações de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, e o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, então o SI do PNI. Tá? Então, todos esses sistemas eles são atrelados ao Sistema de Vigilância Sanitária, com o objetivo de fornecer informações que sirvam de base para o sistema de notificação, tá? Para o sistema de vigilância epidemiológica. Então, temos que conhecer todas essas siglas dos sistemas de informações. Bom, agora vamos entrar, finalmente, na lista que consta na portaria. A portaria ela apresenta 3 listas, o anexo 1, 2 e 3. O primeiro anexo fala da lista de notificação compulsória, LNC. Essa lista ela consta de 45 doenças ou agravos que devem ser nacionalmente notificados em caso de ocorrência, na suspeita ou na confirmação do diagnóstico. Tá? Então, vamos pegar toda essa lista daqui e esmiuçá-la. Vamos dar uma olhadinha nelas. Eu vou pegar, aproveitar e marcar dessas 45 doenças que vão constar nessa lista, vamos marcar algumas doenças e agravos que também constam no anexo 2,
que fala sobre a lista de notificação compulsória imediata. Então, a partir de agora, todas as doenças que aparecerem marcadas em amarelo, elas constam na lista de notificação compulsória, mas, no anexo 1, mas também constam na lista de notificação compulsória imediata, o anexo 2 dessa portaria. Tá? Então, no caso de ocorrência, devemos notificar imediatamente e não até 7 dias, como consta na lista nacional. Então, vamos vê-la aqui com calma. Primeiro deles, então, acidentes por animais peçonhentos, atendimento antirrábico, botulismo, carbúnculo, cólera. Então, esses três eles constam também na lista do anexo 2, notificação imediata. Coqueluche, dengue e difteria. Dengue e difteria também constam no anexo 2, lista de notificação imediata. Vamos seguir, então, falando sobre doenças de Creutzfeldt-Jakob, doença meningocócica e outras meningites, doenças de Chagas, esquistossomose, eventos adversos pós-vacinação, febre amarela, febre do Nilo ocidental, febre maculosa, febre tifoide, hanseníase e mais, antavirose, hepatites virais, infecção pelo HIV em gestantes e crianças expostas ao risco de transmissão vertical. Destacamos essa infecção pelo HIV porque é a única situação na qual o HIV, não SIDA, apenas ser portador do vírus HIV, e deve ser notificado caso a mulher torne-se gestante. Então, nesse caso, a gestante portadora do vírus HIV, ela é motivo de notificação ao sistema de vigilância epidemiológica, pelo risco de transmissão vertical da doença. Tá? Então, qualquer outro indivíduo portador do vírus, mas que não tenha a síndrome da imunodeficiência, ele não deve ser notificado, a não ser nessa situação de gestante. Influenza humana, por novo subtipo, intoxicações exógenas, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral, leptospirose, malária e mais, paralisia flácida aguda, peste, poliomielite, raiva humana, rubéola, sarampo, sífilis, seja ela adquirida congênita ou sífilis em gestante, e síndrome da imunodeficiência adquirida, então AIDS. Então, a presença do HIV em gestante é motivo de notificação. Ou então um indivíduo que adquiriu a imunodeficiência. Então, um indivíduo que é portador do vírus HIV e ficou imunodeficiente, esse também merece notificação, deve ser notificado ao sistema público. Tá? Então, o AIDS também é motivo de notificação. E continuando, síndrome da rubéola congênita, síndrome do corrimento uretral masculino, síndrome da respiratória aguda grave associada ao coronavírus, tétano, tuberculose, tularemia, varíola e, finalmente, o 45º elemento, que não constava na portaria anterior, mas que foi incluído nessa portaria de 2011, que é a violência doméstica, sexual e outras violências. Então, também são motivos de notificação compulsória essas situações. Muito bem? Então, todas essas doenças e agravos devem ser notificados num prazo de até 7 dias. Bom, enquanto que a lista 2, que consta da notificação compulsória imediata, o anexo 2 dessa portaria. Esse anexo ele vai ser dividido em 3 momentos. Né? Vamos estar listando então ali os casos suspeitos ou confirmados, os surtos, agregações e os óbitos relacionados a alguns agravos, e doença, morte ou evidência de animais com outras situações. Então, nós temos no anexo 2, doenças de notificação imediata. Nós temos 19 doenças ou agravos que devem ser notificados em caso suspeito ou confirmado, 6 doenças e agravos que devem ser notificados em caso de surto, agregação ou óbito, e 6 doenças ou agravos em caso de doença, morte ou evidência de animal com essas respectivas doenças. Vamos pegar então o primeiro passo ali, caso suspeito ou confirmado de. Vamos ver essas 19 doenças e agravos. São eles lá, botulismo, carbúnculo e cólera, que já estavam listados no anexo 1, mais dengue. Dengue nas seguintes situações. Então, temos algumas situações específicas de dengue que assumem tamanha importância em saúde pública que devem ser imediatamente notificados. São elas lá,
dengue com complicações, síndrome do choque da dengue, febre hemorrágica da dengue, óbito por dengue ou a presença, né, de dengue por um novo subtipo, né, sorotipo, no caso, o vírus 4, sorotipo 4 da dengue, nos estados sem transmissão endêmica desse sorotipo. Então, essas 5 situações são de notificação imediata de dengue. E mais, doença de Chagas aguda, doenças conhecidas sem circulação ou com circulação esporádica no território nacional. Então, tem várias doenças que não costumam aparecer no território nacional, mas que, uma vez surgindo, elas devem ser imediatamente notificadas. Mais febre amarela, febre do Nilo Ocidental, antavirose, influenza humana por novo subtipo, tá? Peste, poliomielite, raiva humana, sarampo e, finalmente, rubéola, síndrome respiratória aguda grave, varíola, tularemia e síndrome da rubéola congênita. Então, essas 19 situações devem ser imediatamente notificadas, em caso suspeito ou confirmados. Tudo bem? Bom, vamos então, ainda continuando no anexo 2, lista de notificação compulsória, vamos ver o segundo tópico, que fala sobre surtos, agregações ou óbitos. Então, nessas situações, né, um caso apenas não deve ser notificado, mas se tivermos casos relacionados, epidemiologicamente relacionados, ou seja, estão relacionados a surtos ou agregações ou óbito por esse caso, deve ser sim notificado imediatamente. Então, casos de difteria, doença meningocócica, tá? Doença transmitidas por alimentos, influenza humana, meningites virais e mais outros eventos de potencial relevância em saúde pública após avaliação de risco, de acordo com o RSI de 2005. Então, nós temos aí algumas situações, como alteração do padrão epidemiológico de doença conhecida, doença de origem desconhecida, exposição a contaminantes químicos, exposição à água para consumo humano e mais, exposição ao ar contaminado, acidentes envolvendo radiações ionizantes e não ionizantes e desastres de origem natural ou antropogênica. Então, essas situações devem ser notificadas em caso de surto ou agregação ou óbito por elas. Imediatamente notificadas. E, finalmente, o terceiro elemento dessa lista, do anexo 2, é caso de doença, morte ou evidência de animais. Então, animais que apresentem alguma doença que possa ser transmitida ao ser humano. Então, temos ali primatas não humanos, equinos, aves, morcego, exemplo. Raiva em morcego deve ser notificado, né? Mesmo a ocorrência no animal, não a ocorrência no homem, deve ser notificado. Canídeos, então raiva ou leishmaniose em cães deve ser notificado também. Ou roedores, né, como peste, também a doença peste deve ser notificada também no caso de ocorrência em algum animal. Tudo bem? Então assim terminamos a lista 2, o anexo 2, lista de notificação compulsória e imediata. Existe o terceiro anexo, que é a lista de notificação compulsória em unidades sentinelas, que constam também de 6 doenças ou agravos. Muitas delas estão relacionadas ao trabalho. Vamos ver, acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho, acidente de trabalho com mutilações, acidente de trabalho em criança e adolescente, acidente de trabalho fatal, câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, né? DORT, né? Influenza humana, gente. Influenza humana está destacada porque ela foge um pouco desse contexto relacionado ao trabalho, mas ela deve ser notificada também em unidades sentinelas. PAIR, relacionado ao trabalho, e pneumoconioses relacionadas ao trabalho. Pneumonia e rotavirose também devem ser notificados, aí também fugindo um pouquinho do contexto de saúde do trabalhador. Toxoplasmose adquirida na gestação e congênita e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, essas situações devem ser notificadas caso ocorra em unidades sentinelas. Bem? Bom, outras situações, elas também merecem notificação, né? São alguns casos que nós vamos estar tratando aqui. A primeira delas diz respeito a uma portaria de 2001 que fala a respeito de maus tratos contra criança e adolescente. Então, essa portaria ela diz o seguinte,
que dispõe sobre a notificação às autoridades competentes de casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescentes atendidos nas entidades do Sistema Único de Saúde. Então, deve-se notificar aos conselhos tutelares da localidade caso de maus trato à criança ou adolescente. Então, portaria de 2001 falando que maus tratos contra criança e adolescente deve ser notificado também. Bom, mais o que? Maus tratos contra idoso. Então, a portaria de 2003, que foi alterada em 2011, ela fala também sobre maus tratos em idosos. Então, caso de suspeita ou confirmação de violência praticada contra o idoso, deve ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde público e privado, a autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por estes, né, a qualquer um desses seguintes órgãos. Então, tem que notificar ao sistema, à autoridade sanitária competente e também a um outro órgão, seja ele a autoridade policial, ao Ministério Público, ao Conselho Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso. Tá? Então, maus tratos contra idosos também é motivo de notificação compulsória. Bom, finalmente nós temos então ali esterilização cirúrgica. Então, esterilização cirúrgica, vamos entender por esterilização cirúrgica a laqueadura tubária ou a vasectomia. Também é objeto de notificação compulsória na direção do SUS, segundo lei de 96. E internações psiquiátricas forçadas, segundo a lei de 2001, também é motivo de notificação compulsória. Então, as internações psiquiátricas involuntárias, bem como as voluntárias que se tornam involuntárias, devem ser comunicadas, e aqui um prazo um pouquinho diferente, um prazo de 72 horas ao Ministério Público Estadual. Tá? Então, internação psiquiátrica forçada também é motivo de notificação compulsória, agora num prazo um pouquinho diferente, 72 horas. Bom, vamos dar continuidade então falando sobre violência contra a mulher. Então, em 2003, uma outra lei fala também sobre a violência contra a mulher. Estabelece a notificação compulsória no território nacional do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviço de saúde público ou privado. Vamos entender como violência contra a mulher, ainda, a qualquer ação ou conduta baseado no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. Então, qualquer uma dessas situações é considerada violência contra a mulher, deve ser compulsoriamente notificada. Muito bem? Bom, e a lista de notificação, ela é nacional, que consta na portaria 104 de 2011. Entretanto, cada estado da federação pode ter uma lista própria, de acordo com a sua realidade sanitária. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós adicionamos algumas outras situações de notificação, como, por exemplo, acidente de trabalho, caso confirmado de anomalias congênitas crâniofaciais, condiloma acuminado, né, lesão pelo HPV, doença de Chagas, febre, as febres purpúricas ou hemorrágicas, herpes genital, parotidite epidêmica, síndrome da úlcera genital, síndrome do corrimento cervical e uretral. Tá? Então, além disso daí, nós ainda temos a notificação que consta desde 2007 da anemia falciforme. A anemia falciforme deve ser notificada em casos suspeitos ou confirmados ao Centro de Vigilância Epidemiológica e ao Hemorrio. Então, sendo suspeito ou fazendo diagnóstico de anemia falciforme desde 2007, também é motivo de notificação compulsória no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver outros estados, como por exemplo São Paulo. São Paulo consta da lista nacional e acrescenta outras doenças priônicas, né? Hipertermia maligna e tracoma, por exemplo. Hipertermia maligna, que é relacionada à anestesia geral, né? Com alguns anestésicos inalatórios, podem causar essa situação. No Paraná, nós temos aí o acréscimo na lista nacional da cisticercose e o paracoco. Tá? Então,
para poder saber se o seu estado acrescenta ou não alguma doença à lista nacional, basta consultar o site do Ministério da Saúde, da Vigilância, da Secretaria de Vigilância Epidemiológica, o www.saude. As iniciais do seu estado.gov.br. Muito bem? Bom, e finalmente, para a gente terminar, vamos falar de duas outras situações. Falando sobre doenças emergentes e doenças reemergentes. Dois conceitos básicos que podem aparecer nos concursos para a gente. Primeiro deles, doença emergente, que são doenças novas, até então desconhecidas da população. Podem ser causadas por bactérias ou vírus desconhecidos ou mutantes. E o agente, ou então por agente que antes só atingia animais e passou a infectar e a causar doença no ser humano. Então, essas situações são situações de doenças emergentes. Tá? Então temos como exemplos ali a AIDS, até a década de 80, que era uma doença desconhecida, febre purpúrica brasileira, antavirose, encefalopatia espongiforme, aquela doença priônica, né? E influenza pelo H1N1. Então todas essas situações são situações novas, doenças emergentes são criadas. E finalmente, as doenças reemergentes, que são doenças já conhecidas e que estavam controladas até então, mas que voltaram a representar uma ameaça à saúde humana. Então, são doenças que estavam controladas e, por algum motivo, fugiram do controle e houve um novo aumento do número de casos dessas doenças. Então, nós temos ali dengue, febre amarela, malária, tuberculose, hanseníase, leishmaniose. Muitas vezes as doenças se tornam reemergentes pelo crescente número de pessoas vivendo e se deslocando pelo mundo, pela superpopulação. Então, o fato das pessoas conseguirem tramitar rapidamente de um local para o outro, a mobilidade populacional pode levar, conduzir, transportar vetores ou o próprio agente etiológico de um local para o outro, tornando pessoas muitas vezes suscetíveis a virem a adoecer. Então, viagens internacionais, a exposição a vetores e alterações ambientais e climáticas que podem favorecer o aumento do número de vetores ou a disseminação dessa doença em alguma região do mundo. Tudo bem? Então, assim, nós encerramos esse vídeo de revisão, falando sobre todas as situações relacionadas à vigilância epidemiológica. Sigam nos estudos. Até mais. Um abraço.